Olá, este é o segundo episódio da série A Baronesa de Chantal, onde pretendo apresentar a você a vida de Santa Joana Francisca de Chantal. Joana tinha tudo para seguir o curso normal de uma vida distraída nesta terra, mas ela preferiu o caminho da caridade e da generosidade. E quando ela descobriu o seu verdadeiro propósito na vida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Neste episódio conheceremos alguns detalhes que levaram Joana a ser fundadora de uma das ordens religiosas mais conhecidas em todo o mundo. A morte do esposo foi uma dor imensa para Joana, sua tristeza era profunda. A baronesa percebeu o quanto a felicidade neste mundo é algo passageiro. Ela tinha 28 anos e agora estava viúva e não podia terminar seus dias na noite escura do desespero. Primeiro, ela perdoou o responsável involuntário pela morte do seu esposo. Depois, ela simplesmente abraçou a vontade de Deus, pois era preciso seguir adiante. Joana agora precisava mais do que nunca de toda a sua fé, virtudes e energia, pois havia 4 filhos para cuidar, um baronato para administrar e uma vocação para realizar completamente. Bastante decidida, Joana tomou um novo rumo na sua vida. Ela começou por repartir suas joias e vestidos de gala entre os mais pobres e a igreja. Logo, ela foi chamada de a mãe de todos os pobres. Acompanhada pelos filhos, ela visitava os enfermos, levando alimentos e remédios. A própria baronesa limpava e curava as feridas desses doentes, pois ela olhava para eles e via não apenas pessoas enfermas, mas o próprio Jesus Cristo. Porém, o sogro de Joana, o senhor Guy de Raiboutin, ele que era o velho barão de Chantal, pensava bem diferente de Joana, e foi ele que a obrigou a ir viver ali com ele no castelo de Montelon. E se ela recusasse a proposta, ele iria deserdar seus filhos. Durante 7 anos, Joana viveu um tempo de grandes provações junto ao sogro. Após a morte do seu marido, ela desejava cada vez mais em percorrer as vias mais elevadas da vida espiritual. Porém, ela precisava de um norte, de uma orientação. E em meio a tantas humilhações, Joana orava ardentemente por um guia espiritual que lhe mostrasse qual era a vontade de Deus. Certa vez, ela ouviu em seu coração a voz que lhe dizia: "Eu lhe darei esse guia." No ano de 1604, Joana estava com 32 anos e tinha muita disposição para continuar a viver a sua viuvez com amor e fidelidade. Naquele momento, era mais que urgente ter paz de espírito para discernir quais os desígnios de Deus para a sua vida. Ela precisava de uma direção espiritual, e foi aí que apareceu a figura do famoso bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Ele era considerado um homem virtuoso e mais tarde foi canonizado pela igreja. E depois de canonizado, ele também se tornou doutor da igreja, principalmente por ter escrito obras essenciais sobre a direção e formação espiritual. Entre essas obras de Francisco de Sales, podemos destacar os livros Introdução à Vida Devota e também Tratado do Amor de Deus. Quando ouviu um sermão do bispo, Joana teve certeza de que estava diante do confessor ideal. Os dois se conheceram na casa do pai de Joana, em Dijon, quando São Francisco de Sales foi até lá fazer uma pregação sobre a Quaresma. Aqui começa uma das mais virtuosas amizades entre os santos da igreja de todos os tempos. De imediato, essas duas almas se compreenderam muito bem e deixaram várias cartas e escritos que refletem a profunda espiritualidade de 2 cristãos que amam a Deus. Com a direção espiritual de São Francisco de Sales, Joana de Chantal progrediu bastante em seu caminho de fé. O bispo de Genebra elaborou para ela uma regra de vida que lhe ajudaria em sua jornada para o céu. Bem-aventurados aqueles que tiveram ou têm um bom diretor espiritual.
ainda mais um diretor no porte de São Francisco de Sales. E Joana era uma alma de boa vontade e tão aberta aos desígnios de Deus que ela progrediu rapidamente, causando espanto e admiração no próprio Francisco de Sales. E é interessante também notar que, mesmo quando estava tratando de assuntos corriqueiros da vida comum, Joana tratava esses negócios com a mesma transparência e santidade, como se estivesse no mosteiro, tratando das coisas de Deus. E é esse reflexo de santidade no seu dia a dia, na sua vida comum, que será bastante visível e um fator definitivo para atrair muitas e muitas vocações para o seu convento. O bispo de Genebra estava certo em sua intuição quando desde o início havia percebido que Joana era a pessoa ideal para a formação de uma ordem religiosa. Em 1607, Francisco de Sales revelou finalmente qual era o desígnio de Deus para Joana, que era fundar uma congregação religiosa com regras adaptadas tanto para moças solteiras quanto para viúvas que desejassem servir a Deus, mas que ao mesmo tempo não se sentiam atraídas pelas outras ordens religiosas da época, que geralmente tinham regras mais austeras. Acontece que, como são vários carismas na igreja, a alma devota deve meditar bem onde melhor ela pode se encaixar. Um exemplo bem conhecido nesse sentido é o caso de Santa Bernadette. Ela que sempre desejou ser uma carmelita descalça, mas foi aconselhada a repensar essa vontade devido à sua frágil saúde, principalmente por causa da asma. Aliás, eu quero recomendar que você assista aqui no canal a uma série especial chamada A Santa de Lourdes, sobre a vida de Santa Bernadette Soubirous e as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Em resumo, o que São Francisco de Sales estava propondo era uma ordem religiosa exclusivamente inspirada no mistério da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel e também na assistência aos pobres e enfermos. E Joana, quando ouviu São Francisco de Sales falar, ela acolheu essa inspiração do bispo com a mais perfeita obediência. Porém, alguns detalhes da vida secular ainda impediam que ela ingressasse de vez na vida religiosa. Em 1609, a filha mais velha de Joana, a jovem Maria Amada, se casou com o jovem barão de Torrens, que era filho de uma viúva virtuosa conhecida como Baronesa de Boissy. Essa baronesa era nada mais, nada menos que a mãe de São Francisco de Sales. Agora, veja você como trabalha a divina providência, não é? São Francisco de Sales, além de ser diretor espiritual de Joana, agora era também cunhado da filha dela. E isso era visto pelas pessoas daquele tempo como mais uma confirmação de que Deus estava abençoando ricamente aquelas famílias. No ano seguinte, uma nova tristeza na vida de Joana. Ela teve de superar a repentina morte de sua filha mais nova, a jovem Carlota. A filha do meio, Francisca, ficou ainda algum tempo com a mãe, mas logo foi terminar seus estudos como interna em um convento. E quanto ao menino Celso Benino, ele foi entregue aos cuidados do avô materno, que era o senhor Benino, pai de Joana, não é? Ali o menino teria a educação adequada para se tornar o futuro barão de Chantal. E chegou finalmente a hora da despedida. Era hora de começar uma nova vida no convento que ela iria fundar. Joana começou a despedir-se do ex-sogro, o senhor Guy de Raiboutin, o velho barão de Chantal, não é? Com quem Joana ainda estava morando no castelo de Montelon. O barão, que já era um ancião de 86 anos, estava terrivelmente desconsolado com a decisão de Joana em entrar para a vida religiosa. Joana, então, com muita humildade, ajoelhou-se, pedindo-lhe a bênção e o perdão pelos desgostos causados em algum momento. O ancião abraçou a nora e, em lágrimas, desejou que Joana fosse feliz em seu novo caminho. Conta-se que os criados do castelo, assim como os habitantes daquela região, principalmente aqueles mais pobres, assistiram a essa despedida com certo pesar. Era como se eles estivessem perdendo alguma coisa muito boa. E Joana partiu. Ela foi para Dijon, para a casa de seu pai, onde estava seu filho Celso.
o futuro barão de Chantal. E Joana sabia, no fundo do seu coração, que essa despedida não seria fácil. Então ela chegou ali em Dijon, ela começou a se despedir de todos os parentes e também os criados da família. Ela ajoelhou-se aos pés de seu pai, pediu-lhe a bênção e que cuidasse do filho Celso, que ela estava entregando a ele, né? O senhor Benino, antigo presidente do Parlamento de Borgonha, estava muito idoso e sentiu que naquele momento ele ia desfalecer. Ele abraçou a filha pela última vez e disse com o coração apertado: Meu Deus, não me compete mudar os vossos desígnios. Eu vos ofereço esta filha querida. Recebei-a e consolai-me. E depois de abençoar a filha, o senhor Benino ajudou Joana a levantar-se. O jovem Chantal, filho de Joana, correu e se atirou nos braços da mãe, na esperança de fazê-la desistir de sua partida. Quando esse rapaz viu que sua mãe estava realmente decidida, ele se jogou no meio da porta e disse que se sua mãe quisesse ir, poderia ir, mas teria que passar por cima do filho. Aquele foi um momento muito dramático para Joana, que chorou amargamente enquanto passava sobre o jovem. Testemunhas contam que, instantes depois, a santa temeu que talvez pudesse se arrepender de sua decisão. Então ela disse com muita serenidade para aqueles que estavam com ela: É preciso que perdoeis a minha fraqueza, pois deixo meu pai e meu filho para sempre, mas encontrei o meu Deus em toda parte. O filho de Joana nasceu em 1596 e faleceu em 1627, aos 31 anos de idade. Ele teve uma vida intensa e muito agitada na sociedade de seu tempo. Conseguiu exercer o baronato de Chantal e morreu enquanto lutava contra os ingleses na Ilha de Rei. Essa que é uma ilha francesa que está localizada ali bem no Golfo da Biscaia, no Oceano Atlântico. Celso Benino casou com Maria Colange em 1623 e o casal teve apenas uma filha. A menina recebeu o nome de Maria de Raibutan Chantal, também conhecida mundialmente como Madame Sévigné, neta de Santa Joana de Chantal. Foi uma nobre escritora, bastante famosa por causa de suas cartas escritas para sua filha mais velha, Paulina. E essas letras tornaram-se uma espécie de referência para o gênero epistolar. As cartas de Madame Sévigné adquiriram tal importância que fazem parte do clássico da literatura universal, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. E depois de renunciar a todos os seus bens em favor dos filhos, Joana estava pronta, finalmente, para iniciar a vida religiosa em Annecy. Esta é uma bela cidade montanhosa que fica no sudeste da França, onde tem o famoso lago Annecy, que deságua no rio Thiou. Annecy é conhecida por suas ruas pavimentadas com pedras arredondadas, pelos canais que atravessam a cidade e também pelas charmosas casas em tons pastel. Annecy é geralmente conhecida como a Veneza dos Alpes. Era o dia 6 de junho de 1610 quando Joana chegou ali, acompanhada por mais 3 donzelas virtuosas, que eram Joana Carlota de Brechat, Jacqueline Favre e Ana Jaqueline Costa. Essas senhoritas eram também dirigidas por São Francisco de Sales. Ali, elas fundaram o primeiro mosteiro da Ordem da Visitação de Santa Maria, porque muitos outros surgiriam nos próximos anos. Começaram ali também os tempos de enfermidades, perseguições e, claro, as críticas, né? Joana estava cheia de um ardente amor generoso. Ela dizia: saborear a suavidade de Deus não é amor sólido, mas humilhar-se, sofrer e morrer a si mesmo, este sim é verdadeiro amor. Em 1632, tocada por esse divino amor, ela partilhou com as irmãs da ordem a sua experiência acerca de um martírio que ela mesma chamou de martírio de amor. Ela disse: Deus, sustentando a vida de seus servidores e servidoras para fazê-los trabalhar para a sua glória, os torna mártires e confessores ao mesmo tempo.
é que o divino amor faz passar sua espada pelas partes mais secretas e íntimas de nossas almas e nos separa de nós mesmos. Eu conheço uma alma a quem o divino amor separou das coisas que lhe eram mais caras, de tal modo como se tiranos houvessem separado seu corpo de sua alma, esquartejando-o com suas espadas. Como diz o ditado, para o bom entendedor, meia palavra basta. As irmãs não tiveram dificuldades para perceber que Joana estava falando de si mesma. São Francisco de Sales, famoso bispo de Genebra, faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622, mas seus restos mortais foram levados para Annecy, onde estava o primeiro mosteiro da Visitação, ordem da qual ele foi cofundador com Joana de Chantal. E Joana foi até a igreja do mosteiro de Annecy visitar o caixão que estava com o corpo do grande amigo. A antiga baronesa de Chantal aproxima-se do caixão e ajoelha-se para uma última despedida. Ela fez isso com a delicadeza de um gesto de quem gostaria de ouvir, mais uma vez, um conselho que pudesse transmitir às suas filhas espirituais. Ainda nesta ocasião, e bem antes do sepultamento do corpo do bispo, aconteceu um fato que foi considerado miraculoso por seus contemporâneos. Acontece que, enquanto Joana estava ajoelhada junto ao corpo inerte do bispo de Genebra, ela toma a mão do cadáver e coloca reverentemente sobre sua própria cabeça, como quem espera ardentemente um último gesto de paternalidade. Todos viram quando a mão de São Francisco de Sales fez por alguns instantes um gentil afago na cabeça da religiosa. Santa Joana de Chantal faleceu a 13 de dezembro de 1641, aos 69 anos de idade, e a Ordem da Visitação naquele momento estava em sólido desenvolvimento em todos os continentes. Seu corpo foi sepultado na sede da Visitação, em Annecy, ao lado do corpo de São Francisco de Sales. Este retrato da santa é uma cópia do original que foi pintado 2 anos antes de sua morte. Esse original se encontra hoje na Ordem da Visitação de Turim. A beatificação de Joana aconteceu em 1751 pelo Papa Bento XIV e 16 anos mais tarde ela foi canonizada pelo Papa Clemente XIII. As irmãs visitandinas são contemplativas na igreja pela sua união com Deus e sua forma de vida comunitária. Elas procuram, dentro da clausura, desenvolver nelas e entre elas o vínculo da caridade. Existem várias visitandinas notáveis pelo mundo, não é? Eu vou citar apenas 2. A primeira é Santa Margarida Maria Lacoque, a freira que recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus com a missão de amá-lo e fazê-lo amado em todo o mundo. O link da história de Santa Margarida Maria Lacoque se encontra logo abaixo na descrição deste vídeo. Outra notável visitandina é a irmã Francisca Teresa, mais conhecida pelo nome civil de Irmã Leônia Martin. Ela que é a irmã carnal de Santa Teresinha do Menino Jesus. Apenas para lembrar, Leônia tentou entrar em outra ordem religiosa, até que ela descobriu que sua real vocação seria vivida entre as irmãs da Ordem da Visitação de Santa Maria, conforme já falei aqui também na série especial sobre a família de Santa Teresinha. Atualmente, a Ordem da Visitação de Santa Maria está espalhada no mundo inteiro e mantém a espiritualidade, o carisma e a missão original de seus fundadores. Em Portugal, por exemplo, existem 3 destes mosteiros: na Batalha, Braga e em Vila das Aves. No Brasil, o Mosteiro da Visitação está no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, capital. O Mosteiro da Visitação, que fica na cidade francesa de Nevers, é um dos mais antigos da ordem. Na verdade, ele foi fundado em 1616. Foi ali que Joana faleceu durante uma viagem em 13 de dezembro de 1641. Conta-se que nesse mosteiro se encontra o coração de Santa Joana de Chantal. E por algum desígnio da Divina Providência, também é na cidade de Nevers que está localizada a sede da Congregação das Irmãs da Caridade,
E ali nessa congregação se encontra o impressionante corpo de Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, conforme já falamos aqui mesmo no canal, na série A Santa de Lourdes. Santa Joana Francisca de Chantal é considerada a padroeira e grande intercessora para todos os estados de vida. Sua longa existência foi cheia de muitas provas e provações, trabalhos e sofrimentos, é verdade, mas também foi uma vida com imensas consolações do Senhor. A sua notável amizade com São Francisco de Sales revelou que o verdadeiro objetivo das santas amizades é promover o bem das almas que querem caminhar para o céu. A nobreza de nascimento desses dois santos influentes os coloca com toda a honra entre aquelas figuras mais importantes da França do século XVII.